Bom dia. Tamo aí, tamo cumprindo o roteiro, Luiz, essa que é a verdade. Estamos cumprindo o roteiro. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, olha só. Não para mais de chover aqui em Florianópolis. Meu Deus do céu. Meu Deus, já morei em várias cidades aqui no Brasil. E, cara, é impressionante como na praia o negócio começa a chover e não para mais, não para. Já são 3 dias que não para. É o dia inteiro chovendo, do começo ao fim do dia, do começo ao fim, a madrugada inteira chovendo. É impressionante. Aí você olha nas páginas da cidade, vários lugares alagados e tudo mais, doideira, né? Doideira. Pessoal, tô falando fanho, mas vamos lá. Hoje a gente vai para a última aula, tá? Último desafio, última aula do desafio do livro Mais Esperto que o Diabo. E uma coisa que eu falei que iria acontecer, e eu vi isso na prática, é que eu já vi vários outros players no mercado fazendo desafio, falando desse livro, tá? Fazendo desafios, fazendo aulas sobre esse livro. E todos eles, sem exceção nenhuma, eles falaram, cara, depois que você faz isso daí, o Instagram, o engajamento em si, você mata o seu Instagram quando você for falar sobre esse assunto. Então eu comecei falando o desafio há sei lá quantas aulas atrás, há quantos dias atrás, falando que eu corria o risco de meu engajamento ir para o espaço, justamente quando eu começasse a falar sobre esse livro. E galera, isso aconteceu. E isso aconteceu demais. As pessoas não estão mais sendo notificadas das minhas lives. Os meus posts não estão mais aparecendo para as pessoas, justamente porque eu estou falando sobre esse livro. É muita doideira, pessoal. Doideira demais. Esse livro ele foi um livro proibido por muitos anos de não ser publicado. Como a gente falou na primeira aula, ele foi um livro escondido, né? E dentro da mídia social parece que o próprio algoritmo ele não quer que as pessoas falem desse livro. Cara, é doideira, é um assunto muito sério. Eu levo isso com total leveza, tá? Levo isso com uma tranquilidade, falei todas as aulas de uma forma muito tranquila, mas há um fator muito pesado nesse livro, tá? Há um fator muito pesado. Então, por exemplo, as lives que a gente estava fazendo, estavam tendo 30 pessoas nas lives, batendo 40 pessoas nas lives de manhã. E por que as pessoas não estão entrando mais lá nas lives? Porque o Instagram não está notificando. Para vocês terem ideia, as lives de análise de perfil que eu faço à noite, chega a bater 80 pessoas, 90 pessoas, as lives à noite de análise de perfil. E galera, não tá chegando o número de 40 pessoas nas lives. Não chega, tá 30 e pouco. Então, é doideira, pessoal, que assim, eu comecei fazendo esse desafio de livros com o livro mais perigoso
que existe, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então assim, as pessoas não estão sendo notificadas. Os poucos que estão sendo notificados são os que engajam muito comigo. Por exemplo, ó, a Fabi interage pra caramba comigo, a Marina, que é minha mentorada, a Louise, que também é minha mentorada. Então vocês que estão dentro da live agora, vocês só foram notificados porque vocês interagem demais comigo. Senão você não ia ser notificado que eu estava ao vivo. Doideira, pessoal, doideira. Então, qual que é a saída para isso? Apagar todo e qualquer conteúdo que eu falei sobre isso. Ontem eu estava falando com o Gabriel e com algumas pessoas, eu falei, cara, como é real, né? O Thiago Nigro teve que apagar todos os conteúdos que ele teve falando sobre esse livro Mais Esperto que o Diabo. Todas as outras pessoas tiveram que apagar tudo para o engajamento voltar. Então hoje é a última aula desse livro e as lives que estão salvas, eu tenho que apagar tudo. Eu tenho que apagar tudo que se fala sobre esse livro. Pesado, né? Pesado demais. Então assim, tem pessoas agora que estão no Instagram, às vezes esperando, algumas pessoas que eu sei esperando para eu ser notificado e não é notificado. E aí após a live a pessoa me manda mensagem, poxa, não teve clube hoje de novo? Porque o Instagram não mostra, ele realmente não mostra. Então assim, pessoal, última live hoje falando desse livro e eu vou apagar todas as coisas porque o Instagram ele faz isso, tá? Agora, o porquê, essa que é a questão. Eu quero que fique na sua mente o porquê que não querem que fale sobre isso. Eu quero que fique muito, não passe de umas meras aulas sobre um livro, mas coloque em consideração o porquê que não querem que fale sobre esse assunto. Por que não querem que fale sobre esse livro? Porque você vai ver, hoje a gente começa, amanhã no caso, sobre um outro livro e você vai ver que o engajamento vai ser outro. Que a quantidade de pessoas assistindo vai ser outra, sabe por quê? A gente não está falando sobre um livro que não é para ser falado. Quem está entendendo? É doideira, pessoal, doideira demais. Doideira. Então assim, é um livro que eu não vou deixar de ler, eu não vou deixar de estar acompanhando, porque esse ritmo hipnótico, essa manipulação, essa pense negativo o tempo todo para que haja uma massa de manobra, é isso que querem que seja feito. Não é legal falar sobre esse livro, tá? Segundo os algoritmos, não é legal. Se você falar, eu corto o seu alcance. Entendeu, Luiz? Como o buraco é muito mais embaixo quando você fala desse livro? Muito mais embaixo e muito mais perigoso. Então, você que... vou fazer essa última aula. Salva essa última aula e todas as lives sobre esse assunto vão ser apagadas logo em seguida, tá? Agora de manhã mesmo, eu terminando essa live, a minha agenda, a primeira coisa é apagar toda a live, todo o conteúdo que conste eu falando ou mostrando do livro Mais Esperto que o Diabo, porque isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso e por punição o algoritmo já está me punindo, tá? Outra coisa, olha só para você ver como é doideira. Outra coisa, vocês sabem que dá para comprar selo durante a live. Está aparecendo aqui que dá para comprar selo? Está escrito assim, ó, compre o selo para apoiar e blá. Responde aí, Luiz, por favor, ou Marina, que eu sei que está aí, se isso está escrito. Que é outra coisa que eu fui bloqueado dentro do meu perfil. Eu não consigo mais ter acesso a isso. Quando eu entro lá no meu painel de gerenciamento, olha só, a Fabi falou que não está aparecendo. Quando eu entro no meu painel de gerenciamento, isso não está mais ativo para mim. Então, para algumas pessoas vai aparecer, para outras não. Então, eu não tenho mais acesso a isso, que era uma coisa que o Instagram ele me rentabiliza por eu fazer live. Ou seja, quando uma pessoa compra um selo, eu não sei qual que é a porcentagem que está hoje, tá? Mas é um pouco para uma pessoa, um pouco para mim, um pouco para o Instagram. E hoje o Instagram ele me tirou isso daí. Segundo ponto, então olha só, primeiro ponto, ele matou meu engajamento, ele não está mostrando os meus conteúdos. Engraçado que a gente está fazendo no meu feed
uma série de posts campeões. Posts que já tiveram 500 curtidas e estão com 35 curtidas. O mesmo post. Então, se você entrar no meu feed, você vai ver que ali está sendo postado uma série de conteúdos campeões, conteúdos que eu nunca tive menos que 500 curtidas e tem a mesma foto com 35 curtidas. Então, o primeiro ponto, o Instagram matou meu engajamento. Beleza? Ele não está mostrando. Segundo ponto, ele me desrentabilizou, tá? Ele tirou a minha rentabilização das lives. E terceiro ponto, ele colocou a minha conta como em risco. Deixa eu ver se eu consigo acessar isso daqui, só para mostrar para vocês o como isso é doideira quando você fala sobre esse livro. E assim, não me espanta, eu não estou... Eu não estou surpreso com isso, porque na primeira live eu já falei, cara, isso vai acontecer. Ó, olha só que doideira isso daqui. A qualificação da sua conta está em risco, ó. Tá vendo aqui em cima? Vem aqui, ó. Tá aparecendo o seguinte: a qualificação da minha conta está em risco. E eu corro o risco de perder minha conta. Ai, que doideira, meu. Doideira demais, pessoal. Doideira demais. Doideira demais. Esse é o terceiro ponto. Tá? Terceiro ponto. Quarto ponto. Eu fui bloqueado de fazer anúncio. Bloqueado de fazer anúncios. Que doideira. Eu vou mostrar isso pra vocês também, porque às vezes você acha que eu tô mentindo, né? Deixa eu achar onde é que eu acho isso aqui. Não sei onde é que eu acho, falando sobre contas aqui. Enfim, não é permitido eu fazer anúncio. Então são essas 4 pequenas coisas que aconteceram. E olha só, a gente de manhã aqui dentro, eu não tinha uma mega audiência para que faça assim, não, vamos paralisar esse cara, porque esse cara tá colocando 100 pessoas por dia na live de manhã, então vamos começar a paralisar. Não, galera, poucas pessoas. A gente tava o quê? Com 30 pessoas na live, 35. Tem algum outro livro que tenha esse peso pro algoritmo? Não conheço, Luiz. Não conheço nenhum outro livro. Nenhum outro livro. Eu até recomendo que você procure no YouTube e coloque assim, ó, livro mais esperto que o diabo, / Thiago Nigro, pra você ver o que ele fala. Ele fala assim, ó, quando eu comecei a fazer uma série de desafio Thiago Nigro, tá? O cara que coloca 10 mil pessoas numa live assim, ó, sem avisar. Ele fala o seguinte: quando eu fiz o desafio sobre esse livro, eu comecei a olhar as minhas métricas, eu comecei a olhar e tudo caiu, a gente não sabia o que estava de errado. E aquilo só caindo, a gente produzindo mais conteúdo e o engajamento morrendo. E aí ele falou, cara, tenho que apagar tudo. E aí ele apagou absolutamente tudo sobre esse livro e as coisas voltaram. Doideira, né, pessoal? Doideira. Então, são poucas as pessoas que você vai ver falando sobre esse livro, tá? Pouquíssimas, assim. Os que fizer vão sofrer as consequências, que é as consequências que eu tô sofrendo. Então, vamos lá. Você falar assim, poxa, eu vou fazer isso no meu perfil. Primeiro, queda de engajamento, tá? Instagram vai te matar e não vai mostrar que você tá ao vivo. Segunda coisa, ele vai tirar a sua monetização. Terceira coisa, ele coloca a sua conta em risco. E qual que era a quarta coisa? Enfim, eu falei 4 coisas. Queda da audiência, tira a monetização dos selos, coloca a conta em risco e não deixa fazer anúncio. Doideira, né? Que são as principais coisas, né? Porque se ele tira a minha audiência, eu falo pra quem? Pra ninguém. Se ele para de me pagar algo que
assim, não era um negócio substancial, né? Mas era alguma coisa, tá? Dos seus, beleza, você tirou a audiência e desrentabilizou o cara. Terceira coisa, não vou deixar você fazer anúncio. Aí você para de crescer. Não vou deixar você fazer anúncio, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou bloquear sua conta, eu vou tirar o acesso da sua conta. Se você continuar com essa graça, se você continuar falando sobre isso, eu excluo sua conta. É um negócio para te deixar com uma pulga atrás da orelha sobre esse livro ou não? Doideira, né? Doideira demais, doideira. Então olha só, antes da gente começar, vamos a partir de amanhã começar a falar sobre um livro muito básico, para a gente voltar a esse engajamento ou não perder essa conta. Um livro muito básico, mas que faz total sentido, que é esse daqui. Um livro pequenininho, que faz total sentido para a gente. Vamos começar a partir de amanhã o desafio desse livro. Os Segredos da Mente Milionária. E não tem mais que 10 pessoas na live, doideira, né? Pessoal, tô ranhento sim, tá? E falando pelo nariz. Luiz e Marina, as meninas que estão aí, tá? A partir de amanhã a gente começa esse livro. William, eu já li esse livro. Beleza, eu também já li. Só que agora vamos ler com uma versão diferente, né? Vamos ler e discutir sobre esse livro. Tá dentro desse próximo desafio? Meninas, estão dentro? Coloca aí um soquinho se você tá dentro. E aí a gente volta a ressuscitar esse perfil aqui, que é doideira. Pessoal, ontem, pra vocês terem ideia, eu comecei uma live à tarde. E vocês acreditam que ninguém entrou na live? Não, vocês não vão acreditar. Eu comecei uma live ontem à tarde e ninguém entrou na live. Sabe o que eu fiz? Encerrei a live e comecei depois. Ninguém entrou. Olha que doideira. Pessoal, enfim, dentro da mentoria eu vou falar mais, tá? Marina, vou falar coisas mais abertas sobre esse livro, porque se eu continuar falando aqui, o Instagram derruba minha conta, tá? Então eu vou tocar sobre esses assuntos e sobre mais algumas coisas dentro da mentoria, que fica mais fácil. Dentro do Zoom a gente não tem algoritmo para ficar vendo o que a gente fala, tá? E nos punindo. Então olha só, pessoal, vamos lá. Para terminar esse livro, que me causou, está me causando problemas, tá? Está me causando problemas. Esse livro, no início desse livro, Mais Esperto que o Diabo, lembrando, pessoal, última aula, tá? Alguém escreve aí pra mim, por favor, última aula do desafio, Mais Esperto que o Diabo. É que quando a gente escreve isso aqui também o algoritmo reconhece. Mas eu não tô nem vendo, escreve aí. Alguém escreve. Última aula pra mim fixar. Última aula do desafio do livro Mais Esperto que o Diabo. Olha só, no início desse livro, ele começa falando, quando ele nem estava fazendo a entrevista com o diabo, ele começa falando aqui, ó, deixa eu achar aqui para vocês, que é a mesma coisa que ele termina esse livro. Começando uma nova vida, não é isso. Deixa eu usar exatamente a mesma palavra que ele utiliza aqui. Ótimo. Última aula, Mais Esperto que o Diabo. Obrigado, Luiz. Olha só. Ele começa no início desse livro falando o seguinte: fracasso é uma bênção disfarçada, tá? Fracasso é uma bênção disfarçada, que é exatamente como ele termina esse livro. Ele termina falando sobre fracassos e sobre a adversidade, que a própria adversidade, ela quebra o ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? A gente falou na última aula que é como se fosse uma teia. Você não tem para que lado correr, porque todo lado te segura para que você seja manipulado, você seja colocado medo dentro de você, o medo da crítica, o medo da morte, o medo da pobreza. Então o mundo todo, ele te coloca, as pessoas são usadas para isso, para ficar falando de maldade, para ficar falando da vida dos outros, para ficar falando que tem medo disso, medo daquilo. Então há um ritmo hipnótico
para não deixar com que a gente evolua. Então, dentro desse ritmo hipnótico, não tem para que lado você vai. Todo ritmo ele te segura. Então, nessa entrevista com o diabo, ele faz algumas perguntas para o diabo, e o diabo fala o seguinte, que para você quebrar esse ritmo hipnótico, é dentro da adversidade. É a coisa mais forte que tem, ou seja, é o fracasso. É você fracassar na vida. As pessoas que fracassam, as pessoas que erram, as pessoas que não dão certo, elas quebram esse ritmo hipnótico, porque a partir do momento que a pessoa quebra, ela tem dois poréns. Ou ela realmente se lamenta, ou ela fica puta da vida e faz alguma coisa. Então, tem dois momentos, tá? Olha só, 1 ou 2 semanas atrás, não, as 2 semanas atrás, eu investi da minha vida muitas horas de trabalho em um projeto. Muitas horas mesmo, tá, pessoal? Eu e o meu time aqui, a gente investiu muitas horas de trabalho, a gente investiu dinheiro e adivinha? Fracasso. A gente investiu dinheiro e fracasso, não deu certo, a gente fracassou naquele negócio. E aqui quando o diabo está falando que através do fracasso, que ele é uma bênção disfarçada, isso nas próprias palavras, tá? O fracasso ele é uma bênção disfarçada. Quando a gente fracassou nisso, você tem dois poréns, ou você, poxa vida, coitado de mim, poxa, não sei, alguém não me apoiou, governo, Bolsonaro, Lula, sei lá, minha esposa. Você tem esse porém de tipo começar a se fazer de coitado, se colocar para baixo, se vitimizar e colocar a culpa em alguém. Ou você tem a reação de, beleza, dei errado, vou ficar triste. Fiquei uns 3 dias em luto, sabe? Em luto mesmo, tipo, muito para baixo, falando, cara, não é possível. Fiz o máximo que eu pude, investi o máximo que eu pude, dei toda a minha energia naquele negócio e não deu certo. Sabe o que eu fiz no outro dia? No outro dia não, passou uns 3 dias que eu fiquei mal. E depois eu falei, agora eu vou fazer o dobro. Não vou me acovardar pelo negócio. Se eu dei errado, onde que eu errei? A gente escreveu tudo no papel, a gente sentou, eu e o Gabriel, falei, cara, vamos ver onde que a gente errou, o porquê que a gente errou e vamos traçar um plano em cima disso. A gente colocou tudo que a gente fez, a gente viu onde a gente errou e a gente começou a traçar um plano em cima disso. Para mudar totalmente. Então assim, deu errado, vamos começar de novo. Só que quando o diabo ele coloca dessa forma, é que assim, quando a gente fala muito diabo aqui para o algoritmo, você não vê ninguém falando isso em live, né? Quantas lives você vê de alguém falando de diabo? Quase ninguém, né? Então o algoritmo ele reconhece isso, por isso que me arrebentou dessa forma. Mas olha só, quando a gente falou que o diabo ele não quer que você acredite nele, ele quer simplesmente que você desista das coisas, é exatamente isso. A pessoa ela não chega ao ponto de fracassar porque ela desiste antes. A pessoa não chega ao ponto de fracassar. Quantas são as pessoas que a gente escuta? Estou a ponto de desistir. Vou desistir. A pessoa nem chegou ao ponto de fracassar. Ela nem chegou ao ponto de, poxa, eu fiz 14 lives aqui, todas deram errado. Não, ela faz uma e desiste. A pessoa não chega ao ponto de falar assim, cara, eu fiz 30 dias de stories seguido assim, não consegui nenhuma venda. Não, a pessoa faz um dia e ela desiste. Então é proposital isso te causado para que você desista das coisas. Então você desistindo, você nem chegou perto do fracasso. Então você não fica pé da vida quando você desiste. Olha que doideira isso. Olha essa sacada aqui, isso é diamante. Você não fica pé da vida quando você desiste, você só fica pé da vida quando você fracassa. Porque quando você fracassa, aquilo te gera um luto inicial, que você fica com dor daquilo, mas logo em seguida você pode usar aquela energia e falar, não, comigo não, amanhã eu acordo mais cedo, amanhã eu leio mais, amanhã eu faço mais, amanhã eu vou arrebentar. Só que quando a pessoa desiste, ela desistir aqui, amanhã eu começo outra coisa.
Ah, eu não gostei dessa live, amanhã assisto outro cara, e não gostei disso, e amanhã eu faço outra coisa. Então, o que é causado a você e para mim é para que a gente desista, não para que a gente fracasse. Então, o que a gente mais vê as pessoas fazendo hoje? É correndo do erro. O que a gente mais vê pessoas fazendo hoje? É pessoas não assumindo desafios. É as pessoas não se comprometendo. Por quê? Porque pode passar pela mente dela que ela pode fracassar. Só que o fracasso é aonde te tira do ritmo hipnótico. Quer ver? Quantos são os empreendedores que você conhece que fracassaram um monte na vida? Aqui no Brasil mesmo, sem falar lá de fora. Quantas são as pessoas que fracassaram um monte? Qualquer empreendedor que você vê aí, e raríssimas, mas raríssimas as exceções, não foi uma pessoa que não fracassou muito. Tem até uma frase que eu sempre posto, que eu falo assim, cara, você não vê uma pessoa de sucesso sem ter um passado bem doído. Você não vê uma pessoa em amplo crescimento sem que ela tenha um passado difícil. Porque fracassou muito, quebrou a empresa, acabou isso, terminou aquilo, ficou sem dinheiro. Nossa, sem dinheiro o cara começou catando latinha, daí depois catando latinha começou a vender água, e vendeu água, e quando viu criou isso e criou aquilo, e pá. Cara, é só você olhar toda e qualquer história de empreendedor brasileiro, o cara tem uma vida de fracasso. O cara errou muito. Se você pega, por exemplo, Elon Musk. Elon Musk é o cara mais rico do mundo hoje, comprou o Twitter por 41 bilhões. O cara que manda foguete quer povoar Marte. O cara da Tesla, o dono da Tesla. Cara, o cara fracassou demais. Se você pega, por exemplo, outro cara, Jeff Bezos, dono da Amazon. Meu pai do céu, quantas vezes, deu tudo errado, a empresa vai quebrar, e no último suspiro do cara falar assim, eu não aceito, eu vou fazer coisa diferente, amanhã eu faço mais, eu não aceito, no último ele faz acontecer. E o problema é que hoje a nossa geração está sendo treinada para desistir das coisas, não para fracassar. Quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, um jornalista chegou para ele, poxa, como que você se sente tendo fracassado 999 vezes? Ele falou, cara, eu não fracassei, foi 999 passos para que eu desse esse milésimo passo e a luz acontecesse. Então o problema é que as pessoas elas estão desistindo hoje e a nossa própria cultura, o nosso próprio tempo hoje incentiva as pessoas a desistir. Então as pessoas elas não estão fracassando. Dificilmente você encontra uma pessoa que fracassou hoje, olha que doideira. Dificilmente você vai encontrar a pessoa que falou assim, cara, eu fiz até o fim e quebrou minha empresa. Dificilmente, mas é muito difícil hoje. Poxa, eu fiz tudo que eu pude e deu errado. Não, a pessoa fala assim, isso eu fiz ali, mas eu desisti porque eu achei que aquele caminho nem ia dar. A Bíblia faz umas analogias sobre isso, ela fala sobre vaso de barro. Que se o vaso de barro ele tiver qualquer fissura, ele não aguenta a pressão, quando for colocado um líquido ali dentro, ele estoura. Que é a mesma coisa aqui, gatona. Se você é um vaso de barro, você está sendo moldado e tem qualquer fissura aqui, a hora que eu colocar pressão sobre você, você estoura. Então, qual que é a analogia que Deus está falando aqui, gatona? Se ficou alguma fissura aqui no crescimento, no seu crescimento, a hora que eu colocar pressão, você não vai aguentar, você vai quebrar. Então, se você começa a fazer live e tem 2, 3 pessoas e você não faz porque só tem 2, 3 pessoas, você não vai aguentar a pressão de uma live com 100 pessoas. Quem está entendendo? Se você espana nas coisas pequenininhas, se você desiste nas coisas pequenininhas, você não vai aguentar a pressão lá na frente.
E a doideira é que isso está sendo feito proposital. Isso é proposital e talvez você nem se deu conta disso. Que você desiste, que talvez você nunca tenha fracassado. Eu já fracassei algumas vezes, tá? Já fracassei lá no tempo que eu era atleta, muitas vezes de eu ir para campeonatos mundiais. Eu não lembro o ano, mas eu fui fazer uma competição na República Tcheca, tá? Se eu não me engano, acho que foi 2007. 2007 eu fui para a República Tcheca. 2007. Em Ostrava, na República Tcheca. Na semifinal da minha competição, eu fiz um único salto, eu estava super bem, eu qualifiquei para a final. No dia da final, no segundo salto, se eu não me engano, eu rompi a minha posterior de coxa. Eu rompi a minha posterior de coxa na final. E eu vejo aquilo como um fracasso, por quê? Porque eu fiz tudo que eu podia, tudo, absolutamente tudo que eu pude, e no dia do vamos ver, eu rompi a minha posterior de coxa. O que aquilo me gerou? Primeiramente, o sentimento de luto, de caramba, meu Deus, não vai dar certo. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com muito mais fome, muito mais fome. No ano seguinte, eu fui para um Mundial na Polônia, numa cidade que se chama Bydgoszcz. E nesse Mundial, na Polônia, eu treinei tudo que eu podia. Para vocês terem ideia, eu parei de estudar. Larguei a faculdade e falei, eu treinava 3 períodos. Treinando. Eu lembro que um dia eu estava na cama elástica fazendo abdominal. Eu falei, cara, impossível alguém ter treinado mais do que eu. Impossível alguém ter treinado mais do que eu. Impossível, eu estou treinando mais que todo mundo. E eu cheguei na competição e não foi. Novamente, qualifiquei para a final, cheguei lá na final e... Poxa, William, você ficou entre os 12 do mundo, mas eu treinei para ganhar. Eu não treinei para ficar entre os 12 do mundo. Tem até uma foto minha com a mão na cintura, assim, tipo, olhando e sabe quando não cai a ficha que você fala... Cara, mas eu fiz tudo. Eu fiz tudo. E aí eu voltei com mais sede, treinei mais. Isso, tem muita competição, muito mundial que eu fui pra frente. Mas isso foi formando dentro de mim um negócio que, cara, eu preciso ir até o fim. Porque eu poderia desistir nos treinamentos porque estava pesado. E talvez eu nunca tivesse ido para o Mundial. Quando eu comecei a empreender, a gente quebrou vários negócios. Eu montei imobiliária que deu muito certo, dali um pouco a gente faliu. Faliu a nossa imobiliária. Deu certo e depois a gente faliu. Depois a gente montou uma agência de marketing e faliu. Não é que a gente desistiu, faliu. Um ano que eu fiquei dentro daquele negócio, não entrou dinheiro. Então o que acontece? Os empreendedores de hoje, eles não estão falindo, eles não estão fracassando, eles estão desistindo. E quando você desiste, não te gera uma indignação, que é o que o diabo está falando aqui, que gera essa transformação. Porque é a indignação que gera a transformação. Não é a desistência. A desistência você fala assim, estou lendo esse livro, não gostei, vou começar esse daqui. Agora, a indignação é você chegar na última página do livro e falar, cara, eu li tudo isso daqui e não aprendi nada, que merda, vou começar outro. E começa outro, e bola pra frente. Não gostei desse livro. Não gostei. Ei, Gatona, existe um outro livro? Não, o último que eu li nossa, não gostei. Eu comecei a ler lá aquele livro, não gostei. Eu não tenho hábito de leitura. Olha que doideira. Eu não tenho hábito de leitura. Me dói a cabeça, sabe? E me dá muito sono na hora que eu tô lendo. Nossa, que eu escuto isso. Nossa, me dá muito sono. Eu não tenho hábito. Poxa, William, pra você é legal que você gosta de ler, mas é que eu não gosto. Mas aí a pessoa passa 50 minutos do dia dela scrollando o Instagram. Então anota um negócio, Gatona. Fracasso é bênção. Ele começa esse livro e ele termina esse livro falando sobre fracasso é bênção.
Outra coisa que ele falou também, assuma o controle. Você precisa assumir o controle das coisas. Assuma o controle. Poxa, fracassei hoje, beleza. Doeu? Doeu uns dias? Doeu. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai assumir o controle ou vai colocar a culpa em alguém? E aí a gente entra num ponto que hoje a gente está num mundo virado de desculpa, né? E aí tem a frase dos empreendedores que fala, poxa, ou você tem desculpa ou você tem resultado, que é uma coisa muito lógica. Não tem como, doideira, esses dias eu li ali, não tem como um cara que dá desculpa andar de Ferrari. Doideira, né? Não existe como a pessoa que anda com uma Land Rover Velar, o cara que dá desculpa. Agora, tem como a pessoa que anda com um carrinho popular dar desculpa. Aí tem demais. Aí tem demais. Assuma o controle das coisas, gatona. Assuma o controle. Às vezes o momento que você está passando, que você acha que você vai fracassar, assuma o controle. Utilize desse momento para você ficar pé da vida e falar, cara, isso não vai me derrubar. Assuma o controle desse negócio que você fala, cara, às vezes seu casamento não tá legal. Assuma o controle e fale, isso não vai terminar meu casamento. O que eu tenho que fazer? Não é eu desistir. Ah, não tenho cliente, vou desistir. O que você tem que fazer para começar a ter cliente? O que você tem que fazer para crescer? O que você tem que fazer para cuidar do seu corpo? Assuma o controle. A gente termina essa sessão de 7 lives sobre esse livro, para eu falando para você, assuma o controle. Comece a ficar emputecida da vida com a situação. Porque se não te gerar esse emputecimento, não gera transformação. Então olha para qual área da sua vida, e eu estou aqui sacrificando o meu Instagram para falar isso para vocês. Sacrificando todo o meu engajamento, correndo o risco de perder minha conta do Instagram, para chegar aqui para vocês e falar qual é a área que você precisa ficar emputecida da vida. Escreve aí qual é a área que você precisa ficar emputecida da vida. A minha área é o marketing digital. Eu errei em algumas coisas que eu não admito. Agora eu estou respirando essas coisas que eu errei. Eu falei, não é possível, eu não sou um retardado. Se tem pessoas que conseguiram, por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou conseguir? Então é essa parte de você ficar emputecido. Cara, o que eu tenho que fazer? Cara, se eu estava lendo 5 livros, agora eu vou ler 10. Se eu estava escutando 1 hora de podcast, agora eu vou ler 2. Qual é a área que você tem que ficar emputecida? Se fala, cara, eu não aceito isso daqui, eu não vou desistir, eu vou até o final, dá nome ao negócio. Que quando você escreve, cara, é isso que eu preciso mudar, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer? Qual é as coisas que você vai prosseguir? Quais são as coisas que você vai mudar agora? Quais são as atitudes que você precisa assumir o controle? Você não pode ficar em banho-maria e deixa o negócio ir acontecendo. Qual é a área que você tem que ficar emputecida? Não. Isso está acontecendo, mas aconteceu até agora. Isso está acontecendo, mas aconteceu até agora. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Qual é a área que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? O que eu tenho que fazer? Ei, a gente termina 7 lives falando sobre a quebra do ritmo hipnótico, você sair de um ritmo que está hipnotizando você a ficar uma vida mediana. E o problema é que o médio é bom. O 6,5, 7, ele é legal. Só que quantas de vocês têm um potencial para estar no 9, 10? E às vezes você fica numa vida mediana. Às vezes você fica numa vida mediana. E você poderia ser mais ousada. Você poderia ser obcecada pelo que você quer. Você poderia olhar para o seu negócio e ficar obcecada por aquilo. Falar, eu não paro enquanto eu não me tornar referência. Eu não vou parar enquanto todo mundo da minha cidade não conhecer que eu sou a melhor nisso. Tem que te gerar essa indignação, você ficar emputecida falando, cara, eu vou ser alguém nisso. Eu não vou parar enquanto eu não ser o cara mais conhecido no marketing digital para prestação de serviço. Eu não vou parar.
Por que vocês acham que eu faço 3 lives por dia? Vocês acham que eu faço 3 lives por dia porque eu não sou um cara obcecado? Eu sou um cara obcecado, eu vou bater até furar o negócio. Eu vou fazer. E se eu fiz 10 posts, estava fazendo 10 posts por dia, não está dando certo, se prepara que na próxima semana vão ser 20. E se prepara que se os 20 eu começar a perder seguidor por causa disso, vai ser 30. Eu vou pra cima igual um avião. Agora eu te pergunto, Gatona, e você? Qual é a sua atitude depois dessa série de 7 lives? O que você vai fazer? Qual é o emputecimento que você vai ter depois disso? Porque não faz sentido você ter ficado vários dias aqui, vários dias, e você sair desse desafio, tipo, foi legalzinho. Gatona, você precisa bater no peito e chamar pra si falando, até agora deu. Até agora deu. O que você precisa fazer? Coloca aí, hashtag sou obcecada. Hashtag sou obcecada, você tem que ser obcecada por aquilo. Obcecada, pensar naquilo, respirar aquilo. Buscar coisas sobre aquilo, sair desse ritmo hipnótico, porque quando você está obcecada por um objetivo, e nessa entrevista com o diabo ele fala, as pessoas não conseguem as coisas e eu domino as pessoas porque elas não têm um propósito definido. Olha que doideira, as pessoas não têm um propósito definido, é o que ele falou durante o livro todo. E a gente está terminando isso, e eu estou colocando aqui para você qual é o propósito que você precisa assumir, o que você precisa assumir. Eu vou ser a melhor nisso, eu quero isso, qual é o propósito, o que você definiu, qual é a área que você vai ser obcecada. Qual é a área que você vai ser obcecado? Você fala, cara, eu não vou parar enquanto eu não conseguir isso, eu não vou parar. Por quanto tempo? Eu não vou parar, eu não vou fazer isso para ver se dá certo, eu vou fazer até dar certo. Anota isso, você não vai fazer para ver se dá certo, você vai fazer até dar certo. Faça até dar certo o negócio, não é quanto tempo, eu vou fazer quanto tempo for necessário, porque eu só paro quando isso der certo. Eu só vou parar quando isso der certo. Fez sentido? Fez sentido, pessoal? Fez sentido? Seja obcecada, seja obcecada, seja obcecada. Seja obcecada. Hoje é terça ou quarta? Quarta-feira. Vai pra cima. Vai pra cima. Marca isso como se fosse uma tatuagem. Sou obcecada. Sou obcecada pelo quê? Um local que você olhe. Coloca talvez um post-it, alguma coisa para que você lembre disso. Pelo que você é obcecada. Qual é o seu propósito definido nesse negócio. E faça até dar certo. Essa é a minha tradução desse livro para vocês. Isso é o que eu entendi desse livro e eu espero que tenha feito sentido para vocês. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Que Deus abençoe essa quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês de fato sejam obcecadas e vão para cima, porque é tudo nosso e nada delas. Pessoal, terminando a live por aqui. Que Deus abençoe o dia. Vamos para cima e vamos fazer acontecer, que é tudo nosso. Beijo no coração de vocês, beijo Kika, Louise, Cleonilda, Fabi, beijo para vocês, beijo para vocês, beijo para vocês, e começamos amanhã um novo desafio sobre uma mente milionária. A gente saiu de um desafio de limitação de mente, de bloqueio de mente, para entrar num novo desafio sobre os segredos de uma mente milionária. Tchau, pessoal! Beijo no coração de vocês, obrigado e tchau!